Paz e luz, muita paz e muita luz seja no teu caminho, na tua vida, hoje e sempre. Amém. Quando eu vejo as pirâmides do Egito, eu vejo o povo pré-diluviano. Quando eu vejo Machu Picchu, as esfinges, quando eu vejo os mistérios da Amazônia, dos geoglifos da Amazônia, quando eu vejo as cabeças gigantes, as bolas gigantes e toda a ciência que os antigos demonstraram nessas cidades maravilhosas, eu vejo o povo pré-diluviano. Possivelmente o corpo de Adão e Eva ainda esteja em uma dessas pirâmides, embora que as pirâmides não são túmulos, mas esteja por algum lugar próximo. E que esses faraós, esses nomes que se perderam no tempo, tenham sido a geração de Sete e a geração de Enoque. O nome de Enoque perante os egípcios é o nome Saurite. Saurite e Enoque é a mesma pessoa. Consta na palavra que Deus mandou Enoque construir uma construção que ninguém pudesse derrubar e que servisse de testemunho para a história e que escondesse e guardasse o conhecimento. Então Saurite, Enoque, fez essa construção. Essa construção são as pirâmides, que foram construídas com a ajuda de anjos e tecnologia angelical. Os anjos não são uma porção de abestalhados celestial. Eu sou um anjo, eu não sei de nada, eu sei dizer glória a Deus, eu sou Gabriel, eu sou Miguel, é mesmo, não sei nem ler nem escrever, eu sou um anjo. Não. Ao contrário, a ciência dos anjos supera em muito a nossa ciência, porque nos tornamos burros depois do pecado e defiamos muito, muito mesmo. E é o contrário que a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, que fala sobre bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, ou o homem para gostar de bilhões de anos. Uma bactéria, depois de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, virou um girino. Depois de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, virou um sapo. Depois de bilhões e bilhões e bilhões de anos, depois virou um macaco. Depois de bilhões e bilhões e bilhões... Haja bilhões! E quem é que estava lá para saber? Não, foi 5 bilhões. Não, não foram 5 bilhões, foi 5 bilhões e meio. Ah, certo. E tu contou, foi na caneta? Para acreditar na teoria da evolução, precisa mais fé do que para acreditar em Deus. Porque acreditar que nós viemos de uma bactéria, de um girino, de um macaco, de um símios, de qualquer coisa parecida, é necessário mais fé do que isso. Então, a teoria que precisa de bilhões e 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 bilhões, tantos bilhões de anos, ela não consegue explicar a tecnologia que o mundo antigo tinha. Tecnologia que só depois foram descobertas. Transmissão de eletricidade sem fio, questões geométricas, máquinas perfeitas, cortes perfeitos feitos a laser, medidas perfeitas que só poderiam ser feitas a máquinas. Aí ficava um bando de homens dizendo, não, foi um bando de abestalhado com os martelozinhos de pedra. Vamos lá, vou construir uma pirâmide com tantos bilhões de pedras, cada 13 mil toneladas cada uma delas. Vamos lá, bora, pega um jumento aí, traz o jumento lá da Paraíba, lá perto do pastor. Por isso que às vezes a Bíblia diz que a sabedoria do mundo se torna burrice. Porque às vezes o cara quer ser sabido, eu sou um ateu. Por que você é um ateu? Porque eu não acredito em Deus, porque eu tenho uma televisão de plasma, porque eu já voei no avião, eu não acredito em Deus. Grande babaquice. Deus é muito maior do que tudo isso. Essa tecnologia que nós temos, isso é poeira, isso é pó, perante a ciência do eterno. E sabe onde está a ciência do eterno? Dentro de você, no seu coração, nos seus pensamentos, nas suas emoções.
Então, quando eu olho para a ciência antiga, eu vejo a mão de Deus agindo. E vejo um relacionamento de homens e anjos, que esse relacionamento foi cortado e nossa presente atual geração não tem esse privilégio de tanto relacionamento com anjos. Então, quando eu olho e estudo as pirâmides, Machu Picchu, poços artesianos cavados em cima da montanha, eu noto que nós ainda não temos a sabedoria desses homens. Aqui no Nordeste, com 30 metros de poço artesiano da água, e a gente fica esperando a chuva, esperando o governo, esperando transposição. Mas se fosse 500 metros, cavava uma vez só e tinha água. Não, mas tem que chover e tal. Como nós somos fracos. E como as gerações antigas eram fortes. Quanto mais eu estudo e vejo os caras lá, não, porque tem ciência, esquadro, réguas, para levantar essa pedra tem que ter 11 guindastes, dos mais potentes que tinha. Não era uma cordinha que levantava uma pedra desse tamanho. E contemplamos que os antigos levantavam através de energia. Eles energizavam essa pedra voava. Tirava a gravidade da pedra. Hoje nós estamos tentando achar essa tecnologia. Algo se perdeu no tempo. Adão e Eva não eram um brucutu, uma lesa. Eu sou Eva. Oi bichinha, eu sou Eva. Eu sou Eva, vice? Eu não sei de nada. Sei não. Eu não sei nem se eu tô pelada. Eu não sei se eu tenho peito. Eu não sei se eu não tenho peito. Né? Adão, eu sou Adão, eu não sei de nada, eu não sei não, eu não sei se eu tenho pinto, eu não sei se eu não tenho pinto, eu tô pelado, não, eu não sei nem se eu tô pelado, eu não sei de nada, eu sou Adão. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo Adão coberto com energia. E a roupa de Adão era a roupa que os anjos usam hoje. A roupa que vem de dentro, vem do seu interior energético. Era um brilho que os teólogos chamam de glória de Deus. Adão era vestido pela glória de Deus. Era. Adão era vestido pela glória de Deus. Quando ele errou e pecou, essa glória falhou e ele ficou pelado. Então ele ficou como um cachorro, como um gato pelado. Então era algo extraordinariamente maravilhoso. Eva tinha filhos sem dores. Possivelmente eles falavam com os animais. Possivelmente Eva tinha filhos e o filho já nascia falando. Oi mamãe, tudo bem? Ó, como é que tá as coisas aqui? Aí, e aí, como é que tá, Eva? Como é que vai, Adão? Por que não? Pastor, o senhor está doido. Está maluco? Tô não. Porque a cobra já tem o filho da cobra já nasce, ó. E seria a cobra mais evoluída do que Adão? Eu pergunto a vocês, na razão da lógica, será que isso é loucura pensar que os filhos já nasceriam falando? Porque tem uma parte no livro do Melquisedeque e uma parte também no livro de Enoque que diziam que depois do pecado os filhos se assemelham aos animais novos. Então antes não era assim, né? Antes não era assim. Possivelmente o filho de Adão era como se fosse uma serpente. A serpente nasce, já sabe nadar, não precisa aprender a nadar, não precisa aprender a comer, não precisa aprender nada. Ele já sabe quem é inimigo, já sabe fugir, já sabe se esconder. Mas não, a nossa cria demora anos e anos e anos e anos aprendendo, né? Vamos aprender a mijar, vamos aprender a cagar, vamos lá. Aí, depois de adulto, ainda mija fora do vaso. Olha, tudo que nós temos, ou fomos no passado, não anula Deus. Não. Ela apenas abrilhanta a mão de Deus. Mostra que Adão e Eva, que Enoque, que Cã, Sem, Jefté, não era um bando de leses abestalhados, macacos, orangotangos. Eram homens sábios que edificavam cidades. Depois a gente ficou burro mesmo, se matando na espada, que nem trogloditas. E agora que nós estamos recuperando a mente novamente e estamos evoluindo em tese, né? Em tese. Nós não éramos
nós não éramos trogloditas, homens sapiens. Isso é um livro abestalhado de Charles Darwin, da mesma forma do livro do comunismo, de Lenin. O livro do comunismo, ele tem a patente de ter matado 20 milhões de pessoas, só na Revolução Russa. 20 milhões de pessoas. O livro de Lenin inspirou a matança. Stalin saiu matando com força, matou muito mais do que Hitler. Stalin era uma criancinha de colo perante Hitler, era uma criancinha de colo perante Stalin. Ninguém sabe disso, né? E o outro livro é o livro da evolução das espécies, um livro totalmente abestalhado, que não tem prova nenhuma, mas os caras acharam tão interessante, porque tira a ideia de Deus, que nas escolas o livro vem como fato e verdade, é ensinado. Vamos ver aqui, período paleolítico, período não sei o que lá, período neolítico, período não sei o que lá. O homem não viveu com dinossauro, já encontraram dinossauro, pegada de dinossauro e pegada humana, aqui na Paraíba e em outros países também. Não, o dinossauro não viveu junto com o homem, porque o dinossauro viveu há bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, então bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Eita que é bilhões, peraí, mas ainda tem mais um bocado. Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Aí depois veio o homem que virou mais bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Livros abestalhados, idiotas, tido como extremamente intelectual. Talvez alguém olhe para mim e diga, esse cara é um idiota, porque ele não acredita que eu vim do macaco e eu vim da bactéria, rapaz. Eu vim da bactéria fecal, ele está dizendo que veio de Deus, idiota, dizendo que veio de Deus. Eu vim foi de uma fezes, certo? E quem botou essa fezes? Né? Deus é tudo. E a história mostra Deus se movendo na história, mostra quanto o homem é mau, quanto somos involuídos, nós nos tornamos retardados mentais perante a civilização anterior, perante Adão e Eva. O pecado em nada nos evoluiu, foi um engano. Vocês serão como Deus, lascado. Deus não é lascado. Mentira da serpente, a gente se ferrou todinho. Até que o Senhor Jesus venha nos restaurar. Quanto sofrimento, milhares e milhares de sofrimento na terra não se passou. Então quando você olhar as pirâmides do Egito, veja a civilização que saiu do Éden e já saiu com tecnologia, a civilização pré-diluviana. Alguns teólogos dizem que houveram 1650 anos antes do dilúvio. Outros dizem que não, houveram 8.000 anos. Queira um ou outro, 1650 anos é muito tempo, né? E 8.000 anos é que é tempo demais. O Brasil tem 500 anos, né, de história. Olha o que aconteceu no Brasil, tanto de transformação que nós fizemos aqui no Brasil. Em 500 anos. 1650 anos é um bocado de tempo, né? Porém, eu acredito na segunda tese dos teólogos. Como teólogo, eu acredito na segunda tese. 8.000 anos, porque se fosse 1650, quando o dilúvio veio sobre a terra, Matusalém ainda estava vivo. Então Matusalém tinha morrido afogado. Eu acredito em 8.000 anos. Então 8.000 anos é muito tempo. É mais tempo do que do dilúvio para cá. Porque do dilúvio para cá, nós temos aí 6.000 anos, 5.000 anos. Pois bem, gente, que o Espírito Santo de Deus mostre para cada um a sabedoria. Eu acredito na arqueologia, eu amo a arqueologia. Eu acredito na tecnologia das pirâmides. Eu acredito em Saurite, que era o Enoque da Bíblia, que construiu. E acredito mais, que como ele recebeu a ordem para fazer um prédio que ninguém derrubasse, e esse prédio sobreviveu ao dilúvio e tudo mais, eu acredito que em breve vão encontrar coisas maravilhosas dentro da pirâmide. Coisas maravilhosas. Se alguém disser, não, é porque veio os extraterrestres e ajudaram, foram os anjos de Deus
ajudaram a construir muitas cidades. E também os anjos do diabo ajudaram a construir outras. No mundo pré-diluviano, o contato com o anjo era muito frequente. O cara estava aqui, o anjo sentava ali: oi, tudo bem? Tudo bem, pastor Joilson? Tudo bem, anjo? Espera aí, eu vou gravar aqui, depois eu converso com o senhor. Espera aí, viu? Não, é porque eu tenho que pegar uma espaçonave que eu vou lá para Jeová. Não, rapaz, espera um pouquinho. Não, espera aí que eu já vou, peraí. O anjo está me esperando, vou conversar com ele ali. Não era esses negócios assim. Se um anjo descer hoje e começar a conversar com os homens desmaia. Ai, vou desmaiar, um anjo. Pode ser um anjo de Deus, pode ser um anjo do diabo. Mas queira ou não, a tecnologia que nós temos hoje, ela também teve influência angelical. Seja de um lado ou de outro. Quem estuda história vai encontrar na história Nikola Tesla, o grande gênio de todos os tempos. Einstein era uma farsa. Einstein era uma mentira. Einstein era um judeu que tomava conta da biblioteca e da ordem de patentes alemã. Então o cara inventava uma coisa, ia para ele, carimba aqui, ele pá, pim, pum, carimbou, pronto. Ele não tinha um curso superior, ele tinha o 2º grau completo. Mas ele tinha uma qualidade, ele lia muito. Quando ele fugiu para os Estados Unidos, para fugir da mão de Hitler, então ele pegou todos os buracos de minhoca, teoria da relatividade, tal, e levou para os Estados Unidos. Então o que muitos dizem de Einstein é apenas mentira. Nenhuma teoria daquela é dele. São dos cientistas loucos de Hitler. E mais tarde, a NASA contratou todos eles. Inclusive Júlio Verne era o principal cientista louco de Hitler, contratado pela NASA. Eles receberam informações extra. Um espírito chamado científico falava para eles construir o V1, o V2. Não sabe o que é V1, não? Você não sabe o que é o V2? O V1 e o V2 são os primeiros foguetes do mundo que subiram para cima. Eles criaram a turbina, quebraram o átomo. Quebraram o átomo, ei! Otto quebrou o átomo, um alemão quebrou o átomo. E por isso que nós hoje temos a tecnologia atômica. Desconfia-se, e eu acredito, que aquelas bombas atômicas não eram dos Estados Unidos. Aquelas bombas atômicas eram alemãs. Porque a energia atômica é uma tecnologia alemã. Aí depois vem um grande gênio que eu falei para você, né? Nikola Tesla. Estuda a história de Nikola Tesla. E ele inventou a corrente alternada, o motor a indução, criou o motor, inventou o motor com 18 anos, acendeu a cidade de Nova York, criou o controle remoto, a internet, o micro-ondas, o projeto ARPA foi ele que criou, o projeto de defesa antimísseis americano, ele já tinha esse projeto, transmissão sem fio, em larga escala de eletricidade, foi onde ele entrou pelo cano. Os caras disseram: pronto, a gente ganha muito dinheiro vendendo fio, agora a gente não vai vender mais fio porque existe transmissão sem fio. E ele, no final da vida, ele inventou armas antigravitacionais, armas que quebram tudo, pega um carro e amassa o carro todinho, pega uma tábua e amassa, máquinas que aumentam o poder do elétron, das forças elétricas que existem na mente humana, partículas alfa, beta, gama. Eles criam um capacete que ele levanta qualquer coisa e abaixa qualquer coisa. Tem até filmes que mostravam isso. Foram todos confiscados, guardados. A tecnologia está bombando aí fora. Agora, antes dele morrer, ele disse: tudo isso que eu aprendi foi os cabas lá de Marte que vieram me dizer. Aí os cabas disseram: esse cabo é doido, é pirado, ele inventou tudo, mas é doido. Doido? Eu queria ter um doido desse, 5, 6 doidos desse, para o mundo se transformar de uma hora para outra. Ele falou a verdade, ele tinha visões. E esses seres de Marte ensinavam para ele mistérios que ele usava na eletricidade. E ele se tornou o grande líder, o grande mundial líder da eletricidade. A hidrelétrica foi criado por Nikola Tesla, o dínamo, tudo mais. O rádio, porque muita gente roubou o conhecimento dele e patenteou. Inclusive o seu patrão, né? Roubou muito. Ele criou a lâmpada e o patrão disse: não, foi eu que criei. Aí ele criou a fluorescente.
Ele viu que uma corrente elétrica dentro de um gás acende o gás. Depois ele criou uma coisa que ninguém sabe o que é. Ele pegava num fio e ele acendia. Os olhos dele, a boca dele, tudo acendia. Ele virou uma lâmpada. Tecnologias perdidas no ar, vindo de informações angelicais. Então a mesma coisa que aconteceu com o mundo pré-diluviano aconteceu com o nosso mundo, só que de uma maneira sutil, né? O cara que tinha essas visões, quando ele veio dizer que tinha essas visões, já estava perto de morrer. Porque se ele dissesse antes, os caras diziam, ele é doido. Tá vendo pessoas de Marte. Ali era anjos, anjo bom, anjo ruim, mas veio trazer para eles, ou para ele, a informação, e ele espalhou pela Terra. Hoje, today, agora, o homem tem mapa antigravitacional, raio da morte, raio de terremoto, manipula as nuvens, manipula o tempo. A nossa tecnologia está bombando. Mas nós pensamos que a maior tecnologia que nós temos é a televisão de plasma que a gente tem em casa. É o computadorzinho, o laptop que nós temos em casa. É a maior tecnologia de todos os tempos, não. É a tecnologia dos anjos que veio entregar para você. Isso diminui Deus? Isso tira Deus de ordem? Não. Deus continua sendo o Deus de todo o universo. Pastor, eu vi um anjo, subiu ali numa nave e foi embora. Deus não existe não. Por que Deus não existe? Porque ele subiu numa nave, o que é que tem? Eu não tenho um carro, você também não tem um carro, você sobe num carro e vai embora. Nem por isso Deus deixa de existir. Então, quando você olhar para Machu Picchu, que eu gosto de olhar tanto, documentário, assisto horas e horas. Pirâmide de Gizé, as pirâmides em si, os mistérios do Triângulo das Bermudas. Veja o mundo pré-diluviano, os nossos pais, que viviam mais de 1000 anos. Eles tinham uma tecnologia incrível, que hoje, apesar do acúmulo de tecnologia que nós temos, estamos apenas chegando perto do que eles tinham. A pirâmide mesmo, ela jogava energia em todo mundo. Então, uma nave ou qualquer coisa que alguém aqui no Brasil captava a energia lá do Egito, captava as energias e através dessa energia se manobrava tudo. O Espírito Santo de Deus mostra para você a verdadeira sabedoria. O diabo é enganador. Olha, não existe Deus não. A gente descobriu essa pedra, descobriu os parafusos e descobriu aqui um quadrado, ó, que só podia ser feito de máquina. E isso lá no Antigo Egito, dentro da tumba de Tutankhamon. Olha, Deus não existe mais. Por que Deus não existe? Por causa de uma besteira dessa? Acaba que inventar desculpa para dizer que Deus não existe. Mas dentro de cada homem, dentro de você mesmo, não importa a sua intelectualidade, não importa que você seja Chiquinha ou doutora fulana, dentro de você tem uma voz que diz, existe um Deus. Mesmo que você não queira obedecer, eu não gosto muito de religião, porque a religião às vezes é chata que só molesta, é mesmo, cheia de dogminhas baratos, mas não é obrigado você ser de uma religião para crer em Deus não. Não, pastor, eu sou da igreja fulana de tal, que não pode usar bigode, que não pode usar barba, não pode raspar o sovaco e tal. Ali eu creio que Deus existe. Por causa disso, Deus é muito maior do que você e eu. Deus é muito maior do que a tecnologia. Deus é tudo. E Ele está dentro de você. Deixa Deus expandir. E pode ser, eu amo história, eu adoro andar aqui na Paraíba, uma pegada de dinossauro lá em Souza, eu vou, uma pedra de Taquatiara, escrita não sei o que lá pelos deuses, vou olhar, eu olho, passo horas inteiras, e ao senhor, vamos embora, Jair, eu digo, peraí, vamos embora, o sol tá quente demais, não, pera mulher, fico ali olhando, mas ela gosta também. Ah, tem uma floresta edificada aqui no Ceará, vamos embora atrás. Isso não anula Deus, isso mostra que houve um cataclisma, que houve uma civilização que foi anulada. A Bíblia diz, o mundo antigo que pereceu. Então, houve um mundo que pereceu. Por isso, às vezes, nós encontramos em matas peixe fossilizado, do alto mar, peixe fossilizado, construções extremamente complexas, que com máquinas
E engenheiros que temos hoje, temos dificuldades de fazer o que eles fizeram. Mas nada disso anula Deus. Isso mostra que o homem sempre foi inteligente, e muito mais às vezes do que nós hoje. Viveu mais, teve mais saúde, teve mais tempo de vida, e que isso foi abreviado, passou a viver menos para cumprir a sua trajetória neste mundo e para ir de encontro ao Pai. Mas por mais tecnologia que temos, nenhum de nós descobriu uma porção que nos faça viver para sempre. Só Jesus Cristo que nos traz a vida eterna. Amém? Deus não anula a ciência. Deus é ciência também. A ciência é parida por Deus. Deus pariu a ciência. A ciência veio de dentro de Deus. Eu não me torno autossuficiente porque eu tenho uma ciência, porque eu sou um doutor. Não. A ciência é benéfica e é boa em todas as partes. Mas ela foi cortada. Deus deixou o homem meio burro para que o homem não se autodestruísse antes do tempo. Porque hoje o perigo de se autodestruir é iminente. E os homens correm riscos constantes, mesmo sem saber, de ser todo o planeta destruído por nós mesmos. A tecnologia nunca vai anular Deus. Se um dia eu estou aqui no bosque, aí desce uma nave aqui, já eu sou do planeta Marte, eu vou dizer, tu é de Deus ou do diabo? Aí, tu é do cão, é um anjo caído. Vou pesquisar, né? Eu não vou, ai meu Deus, que medo. Não, vou conversar com eles. E se for do mal, eu digo, ó, vai tirando, vai pra Marte de novo, suba pra Marte, vamos embora. Mas se for de Deus, a gente conversa. Conversa, bate papo. Ele é nosso irmão da outra dimensão. Jesus te ilumine, te abençoe, te encha de ciência, de coisas boas. Parou o tempo de que crente tem que ser analfabeto, tem que ser tolo. Eu sou crente, eu não sei de nada, eu não sei de nada. Você é crente, é que você tem que saber de tudo, um pouquinho. Tem que entender de ciência, entender de política, entender de geografia, um pouco de medicina e ser feliz. Amém? As pirâmides foram construídas por Enoque. Saurite é o nome. E muitas descrições de alguns faraós são descrições de Sem, são descrições dos filhos e noras de Noé, são descrições de pessoas pré-diluvianas. E eu particularmente acredito que Adão e Eva estejam por ali mumificados talvez pela sua geração. Adão não era um abestalhado que nasceu hoje e morreu amanhã. Adão viveu 930 anos. E em 930 anos se faz muita coisa. Muita coisa, muito filho, muita geração. Paz e luz seja para todos vocês. Ciência de Deus. Deus é tudo. Deus é tudo. A ciência não nos assusta. A ciência, ela mostra como brilhante é o nosso Deus. Paz e luz, muita paz e muita luz ao Deus eterno que fez todas as coisas.